O trem sacolejava ritmadamente enquanto cortava as planícies rumo a Praga. O homem ao meu lado, com um olhar penetrante e um sotaque lisboeta familiar, virou-se de repente e disse em voz baixa: "Você carrega o mesmo peso que eu carreguei por anos, não é?" Meu coração acelerou, e o suor frio cobriu minha testa porque ninguém nunca tinha visto através da máscara que eu usava diariamente em Lisboa. A partir dali tudo mudou. Eu me chamo João, tenho 28 anos e vivo em Lisboa uma vida que aos olhos de todos parece perfeita. Trabalho na empresa de importação do meu pai, um homem duro que construiu tudo do zero e espera que eu assuma o negócio um dia para continuar o legado da família. Minha mãe, uma mulher devota, vai à missa todos os domingos e sonha com netos que corram pela casa antiga no bairro Alto onde cresci entre tradições e orações. Há 6 meses estou noivo de Ana, a filha de amigos próximos dos meus pais, uma moça simpática e educada que eu finjo amar para manter a harmonia que eles tanto valorizam. Mas por dentro eu sou outra pessoa. Eu sou gay e esse segredo me consome desde a adolescência, quando percebi que os olhares dos rapazes me afetavam de forma diferente dos que eu deveria sentir pelas raparigas. Em Portugal as leis são avançadas, mas nas famílias conservadoras como a minha o peso do que os outros vão dizer ainda é enorme. Meu pai já disse várias vezes que homem de verdade casa, tem filhos e sustenta a casa, não fica por aí a sonhar coisas estranhas. Minha mãe chora só de imaginar que o filho possa não lhe dar netos. Eu vivo com medo constante de que alguém descubra e tudo desabe. Rafael, o homem ao meu lado, percebeu o meu desconforto e continuou falando calmamente. Eu saí do armário aos 25 anos, contei ele, e quase perdi tudo. Meu pai parou de falar comigo por meses, minha mãe chorou durante semanas, os amigos de infância viraram a cara, mas com o tempo alguns laços se reconstruíram de forma diferente e eu ganhei a mim mesmo. Enquanto o trem avançava pelas paisagens verdes da Europa, eu ouvia cada palavra como se fossem pedras caindo num lago parado há anos. Rafael era de Porto, mas vivia em Berlim, onde trabalhava como designer gráfico e viajava para conferências. Ele contou como a aceitação veio devagar. O pai nunca aceitou completamente, mas a mãe começou a ligar aos domingos e até perguntou pelo namorado atual. Cada detalhe da história dele tocava em feridas que eu escondia há tanto tempo. Eu nunca tinha falado com alguém que entendesse o conflito interno, o medo constante de ser descoberto às noites em claro, pensando se valia a pena continuar fingindo. Quando ele me perguntou sobre a minha vida, eu comecei a abrir-me aos poucos, contando sobre a pressão da família, sobre as reuniões de domingo onde todos perguntavam quando é que o casamento vai ser marcado, sobre as festas de família onde eu sorria ao lado de Ana enquanto sentia um vazio enorme. Rafael ouvia sem julgar e isso me deu coragem para dizer mais. Eu nunca beijei um homem, admiti em voz baixa, e senti o rosto queimar. Ele sorriu com compreensão e disse que o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas quando se dá é como respirar pela primeira vez depois de anos submerso. A conversa durou horas, o trem parava em pequenas estações e nós continuávamos falando sobre sonhos perdidos, sobre o preço da verdade, sobre o amor que não escolhe gênero. Quando chegamos a Praga à noite, o ar frio da estação me acordou para a realidade. Rafael propôs que jantássemos juntos e eu aceitei sem pensar 2 vezes. Naquele momento eu não sabia que aquela decisão simples iria abalar os alicerces da minha vida em Lisboa. Quando chegamos ao hotel em Praga, eu já sentia que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Rafael sugeriu um passeio pela cidade velha antes de dormir e eu segui-o pelas ruas empedradas iluminadas pelos postes antigos. Caminhávamos lado a lado e ele falava sobre a história da Ponte Carlos, sobre os artistas que se reuniam ali e sobre como Praga era uma cidade que acolhia quem buscava liberdade. Eu ouvia, mas minha mente voltava constantemente para Lisboa, para o apartamento da família onde meu pai estaria sentado na sala de jantar lendo o jornal e minha mãe preparando o jantar de domingo. O telefone tocou, era Ana perguntando se eu tinha chegado bem e eu respondi com voz normal, como sempre faço, mentindo que estava cansado da viagem. Depois de desligar senti uma culpa enorme, mas Rafael percebeu e disse: "Não carregues isso sozinho, João, a vida é tua, não deles." Naquela noite jantamos num restaurante pequeno perto da praça e ele contou mais sobre o namorado que tinha em Berlim, um homem que o aceitava completamente e como eles construíram uma vida sem esconder nada. Eu senti inveja e ao mesmo tempo esperança. No dia seguinte a conferência começou, mas eu mal prestava atenção nas palestras sobre arquitetura moderna. Meu pensamento estava em Rafael, que tinha vindo à mesma conferência por coincidência. Durante o almoço sentamos juntos e a conversa continuou profunda. Ele me perguntou se eu já tinha pensado em viver a minha verdade e eu respondi que sim, mas o medo era maior que o desejo. Ele não insistiu, apenas disse que o preço da mentira é perder-se a si mesmo e que o preço da verdade é perder os outros, mas ganhar a paz interior. À tarde caminhamos pela Ponte Carlos e o sol dourado batia nas estátuas antigas. Rafael parou e olhou-me nos olhos dizendo: "Tu mereces ser feliz, João, não importa o que custe."
Naquele momento senti um calor no peito que nunca tinha sentido antes e toquei-lhe a mão por um segundo. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Voltamos para o hotel e continuei a ligar para casa para manter as aparências, mas cada chamada era mais difícil. Minha mãe perguntava sobre Ana e eu mentia dizendo que estava tudo bem. Meu pai falava do negócio e da necessidade de eu voltar logo para assinar contratos importantes. A pressão crescia dentro de mim como uma onda que se aproxima da costa. Rafael e eu passamos os dias seguintes explorando Praga, visitando castelos, conversando até altas horas da noite sobre tudo e sobre nada. Ele compartilhava histórias de rejeição e de reconciliação e eu via em cada palavra um espelho da minha própria vida. Quando chegou o último dia da conferência, eu já sabia que não podia voltar para Lisboa da mesma forma. Rafael propôs que eu ficasse mais uns dias em Praga, mas eu tinha bilhete de regresso marcado. No aeroporto ele abraçou-me e disse: "Se precisares de mim, estou aqui." Voltei para Lisboa com o coração dividido entre a liberdade que tinha provado e a vida que me esperava. Cheguei a Lisboa numa tarde chuvosa e o ar familiar da cidade me envolveu como um cobertor pesado. Meu pai veio buscar-me ao aeroporto e durante o trajeto falou apenas de negócios e do casamento que ele e minha mãe queriam marcar para o próximo ano. Eu ouvia em silêncio, sentindo o nó na garganta crescer. Em casa minha mãe preparou o jantar de boas-vindas com todos os pratos que eu gosto e Ana estava lá sorrindo como sempre. Durante o jantar eles falavam do futuro como se fosse algo decidido e eu sentia-me sufocar. Naquela noite não consegui dormir, pensei em Rafael e nas conversas em Praga que me tinham aberto os olhos. No dia seguinte voltei ao escritório e tentei concentrar-me no trabalho, mas cada reunião com meu pai era um lembrete do papel que eu tinha de desempenhar. Rafael mandou mensagem perguntando como eu estava e eu respondi com honestidade que estava confuso. Começamos a falar todos os dias por chamada e ele me apoiava sem pressionar. Uma semana depois decidi contar a Ana a verdade. Encontramo-nos num café no Chiado e eu disse-lhe tudo com voz trêmula. Ela chorou, mas surpreendentemente disse que sempre tinha suspeitado e que me perdoava por ter mentido, mas que não podia continuar. A notícia chegou aos meus pais através de Ana, que contou tudo numa conversa com minha mãe pensando que ajudaria. O caos começou. Meu pai gritou comigo na sala de estar, chamando-me de traidor e dizendo que eu estava a destruir a família. Minha mãe chorou sem parar, perguntando onde tinha falhado na educação. Minha irmã mais nova tentou mediar, mas o ambiente em casa tornou-se insuportável. Eu saí de casa e fui para um pequeno apartamento que aluguei no centro. Rafael veio de Berlim passar uns dias comigo e a presença dele foi um alívio. Caminhávamos pelas ruas de Lisboa e ele me mostrava que era possível viver abertamente mesmo em Portugal. Mas o preço começava a aparecer. Amigos de infância pararam de responder às minhas mensagens e no escritório alguns colegas murmuravam nas minhas costas. Meu pai ameaçou cortar-me da empresa se eu não voltasse atrás e casasse com Ana. O conflito interno crescia e eu questionava se tinha o direito de destruir a harmonia da família pela minha felicidade. Rafael dizia que o amor próprio não é egoísmo, mas eu via o sofrimento nos olhos da minha mãe e isso me dilacerava. Os meses seguintes foram um turbilhão de confrontos e decisões difíceis. Meu pai marcou uma reunião familiar obrigatória e lá estavam todos os tios, primos e até o padre da paróquia que minha mãe chamou para conversar comigo. Eles argumentavam que era uma fase que eu podia superar com oração e que o casamento com Ana salvaria tudo. Eu tentei explicar que não era escolha, mas algo que eu era desde sempre. Meu pai levantou-se e disse que enquanto eu não voltasse ao normal ele não me considerava filho. Minha mãe implorou que eu pensasse na família e no que os vizinhos iriam dizer. Eu saí daquela reunião com o coração em pedaços, mas firme na minha decisão. Rafael voltou a Lisboa e ficamos juntos no meu apartamento pequeno conversando sobre o futuro e sobre como construir uma vida nova. Mas a traição veio de onde menos esperava. Minha irmã, que eu pensava ser aliada, contou tudo a um antigo amigo meu da universidade que trabalhava no mesmo ramo e ele espalhou o rumor no meio profissional. De repente contratos foram cancelados e meu pai perdeu clientes importantes por causa do escândalo. Ele veio ao meu apartamento furioso e disse que eu tinha arruinado o nome da família. Eu respondi que o nome não definia quem eu era e que eu não podia mais viver uma mentira. A discussão foi violenta, portas batendo, palavras duras que nunca mais se apagam. Naquela noite eu chorei sozinho pensando se tinha feito a escolha certa. Rafael abraçou-me e disse que o caminho da verdade sempre tem espinhos, mas que o outro lado vale a pena. Eu perdi o emprego na empresa familiar e comecei a trabalhar como freelance, o que significava menos dinheiro e mais incerteza.
Amigos próximos afastaram-se alguns por medo, outros por preconceito. A sociedade portuguesa, embora progressista, ainda tem bolsões de rejeição e eu senti isso na pele. O dilema moral consumia-me todas as noites: será que eu tinha o direito de causar tanta dor para ser eu mesmo, ou o dever filial vinha primeiro? Rafael foi meu apoio constante, mas mesmo ele não conseguia apagar a culpa que eu carregava. Uma noite minha mãe apareceu sozinha no meu apartamento e chorou, dizendo que me amava independentemente de tudo, mas que o pai nunca aceitaria. Eu abracei-a e senti que pelo menos um laço não estava completamente quebrado. Mas o preço continuava a subir. O ponto alto veio numa reunião familiar que meu pai exigiu no Natal. A casa estava decorada como sempre, mas o ambiente era tenso. Meu pai sentou-se à cabeceira da mesa e disse que esta seria a última vez que eu seria bem-vindo se não mudasse de ideia. Eu levantei-me e disse calmamente que eu era gay, que amava Rafael e que não ia voltar atrás. O silêncio foi ensurdecedor. Depois vieram os gritos, as lágrimas de minha mãe, o olhar de decepção do meu pai. Minha irmã tentou acalmar, mas o dano estava feito. Eu saí daquela casa sabendo que talvez nunca mais voltasse para uma ceia de Natal como antes. Rafael esperava-me lá fora e fomos passear junto ao rio Tejo, onde o vento frio nos envolvia. Ele disse que estava orgulhoso de mim e que juntos construiríamos uma nova família. Com o tempo as coisas acalmaram um pouco. Minha mãe começou a visitar-me aos domingos e até conheceu Rafael de forma tímida. Meu pai nunca aceitou completamente, mas parou de gritar. Eu perdi amigos e oportunidades profissionais, mas ganhei uma paz interior que nunca tinha conhecido. Comecei a trabalhar num estúdio pequeno e a viver abertamente com Rafael, que se mudou para Lisboa. A vida não é perfeita, mas é verdadeira. Olhando para trás eu vejo todas as decisões que tomei, os confrontos, as traições, os sacrifícios e a lenta mas firme despertar. O preço foi alto, mas eu não trocaria a liberdade por nada. Será que escolher o amor próprio vale a pena, mesmo perdendo parte da família e enfrentando o preconceito da sociedade, ou o dever de manter a harmonia familiar deve vir sempre em primeiro lugar?